Presa na Itália, a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, passou mal durante uma audiência de custódia na Corte de Apelação de Roma. Ela precisou ser atendida por uma equipe médica do local. E depois do atendimento, a sessão foi retomada e a Justiça decidiu manter a prisão. Segundo o advogado dela no Brasil, Fábio Pagnosi, vai ser agendada uma perícia médica. A defesa alegou que a deputada deve ser liberada por causa das condições de saúde. Pagnosi disse que algumas informações divulgadas sobre a audiência não estariam corretas. Da audiência de custódia da deputada Carla Zambelli, diferente do que eu vi em alguns veículos de imprensa, ninguém manteve a prisão da deputada. Eu vou explicar um pouquinho mais o que aconteceu, né? A audiência de custódia, não é esse nome lá, mas explicando aqui mais ou menos como é no Brasil, eles vão avaliar primeiro sobre a prisão. Eles não discutem o mérito, se a deputada está certa, se a deputada está errada, enfim. Então, em primeiro momento, o juiz ele quis ouvir a deputada sobre a sua prisão, por que ela está num país diferente, por que ela foi para a Itália, o que a motivou a fazer isso, o que ocorreu no Brasil. Então, nesse momento, ela pôde explicar um pouco, né, em 2 horas, 3 horas de audiência, do que aconteceu com ela, né, sobre o processo dela, sobre ter um juiz de primeiro, segundo e terceiro grau, é o mesmo juiz, é o relator, ele é o acusador, enfim. Então ela contou sobre os absurdos, né, jurídicos que acontecem aqui no Brasil. E nesse momento a audiência foi redesignada para a data de hoje, né? Essa audiência, então, ela novamente não tinha cunho de se pedir relaxamento de prisão. Essa audiência de hoje, como a defesa bateu já desde o primeiro dia que ela tem problemas de saúde, e não é um, não são 2, são vários problemas de saúde, juntamente com uma junta médica especializada, fizemos um laudo robusto sobre o estado de saúde do deputado, enviamos esse laudo à Itália, tá? Esse laudo aponta ali o motivo da deputada não poder estar em cárcere, e o juiz então designou um perito médico. Então hoje, na data de hoje, a audiência era para se apresentar esse perito médico do Estado, e a defesa, por sua vez, apresentaria e apresentou um perito assistente da defesa. A deputada passou mal, ela caiu no caminho da audiência, no corredor, né? Então a audiência foi interrompida por alguns momentos, depois ela se sentiu bem, foi atendida, e a audiência continuou. Hoje o que tinha de diferente nessa audiência é que tinha um membro do Ministério da Justiça e tinha também um advogado que o Brasil contratou para advogar contra a deputada para o processo de extradição. Mais uma vez, o Brasil cometendo algumas irregularidades. O processo de extradição que o Ministério da Justiça italiano tem não tem todos os documentos e os requisitos que a Itália necessita. O advogado, por sua vez, só falava em extradição e prisão, onde o juiz o repreendeu e disse que hoje não era o dia de se falar em extradição e prisão, e sim do estado de saúde da deputada, tá bom? Então, depois disso, a audiência foi encerrada. Pela questão de saúde, essa audiência seria para o final de setembro. O juiz ouviu a defesa e falou que para que 4 dias vá, então, esse perito médico à penitenciária de Rebibbia e ele avalie a situação do cárcere e a situação da deputada, para que numa próxima audiência antecipada para o dia 28 de agosto, aí sim seja decidido pelo relaxamento de...
Zambelli esperava uma reconsideração da prisão e chegou a enviar uma carta a parentes pedindo que bolsonaristas pressionassem o ministro da Justiça italiano. Em outro texto divulgado no dia 6, ela afirmou estar sendo forte, corajosa e declarou que nenhum ditador nos colocará de joelhos. Zambelli disse ainda que a liberdade é o maior presente que se pode ter na vida. Pois é, tá aí a carta da Zambelli, a gente chegou a mostrar aqui no Tempo News recentemente, né, quando ela escreveu. E aí ela disse ali, né, se referindo aos brasileiros, que a vida é um grande milagre, fala de liberdade para que nós vivemos para a nossa família, seja de sangue ou aquele que elegemos. Ela segue ali a reflexão dizendo que o Brasil é um país abençoado e nenhum ditador pode, de certa forma, decidir o que vai acontecer por ali. Ela finaliza ali fazendo uma oração. Tá aí esse post, portanto, de Zambelli. No início do mês, o tribunal italiano decidiu manter a prisão em regime fechado durante o processo de extradição para o Brasil, que pode levar de 1 a 2 anos. A parlamentar foi presa no final de julho em um apartamento em Roma, após cerca de 2 meses foragida. Ela foi levada para o presídio feminino de Irebíbia, que abriga 369 mulheres, número superior à capacidade. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal em junho, quando Zambelli já estava foragida. Moraes ordenou que o Ministério da Justiça formalizasse o pedido de extradição com base no tratado entre Brasil e Itália. A decisão incluía também a perda do mandato com comunicação ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Em maio, Zambelli foi condenada por unanimidade a 10 anos de prisão e a perda do mandato por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça e também por falsidade ideológica. E o coronel Antônio Aginaldo de Oliveira, marido da deputada federal Carla Zambelli, teve as contas bancárias bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Luciene Landim tem outras informações pra gente sobre isso que aconteceu. O que foi que houve, Lu? Olha, André, o militar que está em viagem a Israel só percebeu a situação quando chegou ao país. Aginaldo, que já foi secretário de Segurança em Caucaia, no Ceará, e comandante da Força Nacional no governo Bolsonaro, é investigado em um inquérito que tramita em sigilo no Supremo Tribunal Federal. Segundo o advogado Fábio Pagnozzi, que representa o militar e a deputada, o bloqueio foi recebido com indignação. Ele afirma que a medida atinge diretamente a família e que ninguém consegue sobreviver sem recursos. Antes de viajar a Israel, Aginaldo esteve em Roma ao lado de Carla Zambelli, que se encontrava foragida após ser condenada a mais de 10 anos de prisão por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. A deputada foi presa no final de julho na Itália, em um apartamento onde estava hospedada. O advogado criticou decisões do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que elas afrontam a Constituição.